Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Glória a Deus, mais um dia. Estamos iniciando hoje o devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu, um novo ser surge através de cada palavra que a gente recebe, que a gente toma posse, que a gente aprende na presença do Senhor. E hoje estamos aqui para fazer essa caminhada juntos, essa caminhada que tem que ser diária, para termos cada dia mais uma vida melhor, para estarmos cada vez mais capacitados a enfrentar esse mundo, porque não tem nada melhor, nada mais proveitoso do que a gente aprender a viver no mundo que o próprio Criador tem, todas as dicas que o próprio Criador fez. Então, se a gente precisa de algo para estar bem nessa terra, é olhar o manual de vida dela. E claro, não teria outra pessoa para escrever esse manual, a não ser o próprio Deus, aqui através de pessoas e na sua inspiração com o Espírito Santo, entregar cada detalhe que a gente precisa para viver nesse mundo. Não tem sido fácil, não tem sido dias fáceis na terra, mas nós entendemos que o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, todas as estações, nada fugiu do controle dele, tudo está na mão dele. Então eu quero que hoje a gente inicie com essa fé de que independente de como você esteja, independente de como está o cenário na terra hoje, a gente não pode esquecer que se ainda estamos aqui, tem algo para a gente fazer, tem algo para a gente viver. Amém? Então eu quero convidar você a já orar junto comigo, a já se posicionar, a convidar o Espírito Santo a entrar aí onde você esteja. Não importa se você está fazendo manhã, tarde, noite, se é no trabalho, se é em casa, se é caminhando, se é indo a algum lugar. O importante é você não falhar com o Senhor. O importante é você estar aqui nesse exercício diário, buscando não apenas uma mensagem, mas buscando a presença. Aqui a gente faz um vídeo curto, mas eu creio que já dá uma introdução aí para o que você precisa buscar, ainda mais no Senhor, para melhorar o seu dia, para melhorar a sua vida, para transformar a sua casa. Tudo está na mão do Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor, com alegria eu entro na tua presença nesse dia, com alegria eu entro na tua presença nessa hora, Pai, entregando e consagrando, Senhor, mais um dia de nossas vidas. Este devocional, Pai, nos leva a uma caminhada contigo, a uma caminhada diária que nós necessitamos, ó Senhor, não apenas de uma palavra de conforto, mas de uma palavra que nos corrija, que nos confronte, que nos diga que estamos errados, que nos faça entender sobre a vida de fato como ela é, que nos tira da ilusão e nos coloca pé firmes no chão, que nos faz viver de fato o extraordinário e o impossível do Senhor. Então hoje, nessa hora, Pai, eu quero entregar em Tuas mãos a direção desse devocional. Fala conosco, Pai, assim como o Senhor desejar, não o que nos agrada, mas o que nos confronta, que nos corrige, que nos trata, que nos cura. Em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e bondade, possa tocar cada coração e fazer segundo a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Aqui o Senhor é muito bem-vindo. Amém, gente? Aleluia! Tô com a sombra aqui porque eu tô num lugar improvisado hoje. Eu e os meus lugares improvisados. O importante é a gente não ficar sem o nosso devocional, não é verdade? Ó, Salmo 113. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 113. São apenas 9 versículos. O versículo 7 é o escolhido como versículo do dia. Então, Salmo 113, versículo 7 é o versículo do dia. Vamos fazer a leitura? Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o nosso Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Versículo do dia. Que do pó
Levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Olha que salmo lindo, que canção linda. Nós vemos aqui o salmista exortando a glória de Deus. E isso nos faz refletir em quem nós temos confiado, a quem nós temos dado glória, a quem nós temos louvado, a quem nós temos nos dedicado todos os dias de nossa vida. Em tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, ali está nossas riquezas. Se nós nos dedicarmos tanto a pessoas, elas nos tornam os nossos ídolos. Às vezes a gente louva tanto por alguém, a gente coloca alguém lá no topo da nossa vida, das nossas prioridades, coloca aquela pessoa como o centro. Se ela estiver bem, tudo vai bem. Se ela nos trata mal, tudo vai mal. Se tudo, na verdade, é envolto daquela pessoa. Você já prestou atenção nisso? Que a gente tem esse hábito de fazer isso. E isso tem tornado muito frequente nas redes sociais. Tem pessoas que vivem com doentes esperando um influencer postar. Se ele não posta, a pessoa fica, ai meu Deus, o que aconteceu? Aonde está fulano? Aonde está ciclano? O que está fazendo? E agora? É como se aquela pessoa tornasse o Deus da vida dela. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque dar a pessoas o que elas não podem, o poder que elas não têm sobre a sua vida, isso é perigoso. Tem um estudo, quando a gente vai aprender sobre a história de Abraão, o porquê de crer num Deus invisível. Isso é interessante a gente trazer isso aqui agora, porque muitas pessoas questionam. Eu prefiro acreditar no que eu estou vendo do que o que eu não vejo. E isso não está na Bíblia, tá, gente? Que fique muito bem claro, para depois não falar que eu estou inventando palavras para a Bíblia. Isso não está na Bíblia. Quando a gente vai estudar a teologia, tem alguns livros de outros povos, que vai falar sobre isso, que vai estar falando sobre isso, onde quando Abraão ele quer lhe mostrar para o pai dele sobre o Deus que ele ouviu, que chamou ele, até porque imagina você viver no meio da idolatria e de repente um Deus mandar você largar tudo e ir para uma outra terra distante. Então Abraão de alguma forma tinha que provar para o pai que ele tinha ouvido algo verdadeiro. E aí isso é uma história onde há, entre outros livros aí, de outros povos, tá? Então não é algo que está na Bíblia, mas que a gente ouve, que a gente lê e parece fazer sentido. E quando Terá ele chega lá na loja dele, supõe-se que ele tem essa loja, e aí Abraão ele quebra tudo. E Terá fica indignado se ele tá doido, porque ele quebrou tudo. Ele fala, não quebrei tudo. Foram os deuses que entraram em conflito aí, saíram se batendo, se quebraram todos, brigaram entre eles aí, se quebraram tudo. Aí Terá fala, não, mas são só imagens de barro, não tem vida. Como que eles podem ter se quebrado? Não foi eles, foi você. E aí que pega o ponto. E aí é onde, na história, tá, gente? Na história vai dizer que Abraão, então. E aí? E agora? Se são só estátuas que não fazem nada, como é que a gente vai dar o controle da nossa vida para eles? Se eles não podem nem se defender, eles vão defender quem?
Eu acho essa história tão interessante, gente, que por mais que ela não seja verdade, ela faz todo sentido. Se nós fizermos isso hoje, pegar essas imagens que a gente vê tanta idolatria, colocar entre elas ali, elas não podem fazer nada. Se alguém chegar e quebrar, elas não se defendem. Então a gente precisa entender que quando nós louvamos ao Senhor, quando nós engrandecemos o nome do Senhor, quando nós verdadeiramente buscamos a face do Senhor, nós encontramos. Olha o versículo do dia. Do pó ele levanta o pequeno, do monturo ele ergue o necessitado. Esse é o Deus de verdade. Esse é o Deus que faz o improvável, o impossível. Ele faz grandes coisas. Talvez você esteja passando por tanta luta e só questionando. Esses dias eu me estive numa situação que eu não estava ali no instante. Eu acho que se eu tivesse, talvez, eu tivesse até me exaltado. Tenho orado a Deus para controlar isso em mim. Mas a pessoa está assim, num estado da gente ficar triste pela situação. Perdão. Tá vendo que tá escorrendo aqui, gente? Hoje tá complicado. Mas vamos continuar. Então, essa pessoa, ela tava falando e colocando a culpa no Senhor para todas as coisas ruins da vida dela. E ele falava, onde está Deus? Quando eu sou uma pessoa boa, eu sou bom, eu não fiz mal a ninguém, eu já até quis matar, mas eu não matei. Já até quis fazer besteira, mas eu não fiz. Todo dia eu rezava, todo dia antes de dormir, a Bíblia estava ali do meu lado. A Bíblia sempre fica do meu lado. E aí, aonde está Deus que está me deixando viver isso hoje? E aí eu pergunto para você, você tem sido esse tipo de murmurador? Que só no momento difícil pergunta onde está Deus? E no momento da alegria? O salmista está louvando ao Senhor no momento da alegria, ou talvez no momento da dor. Ele está exortando a bondade de Deus aqui, em um momento da vida dele. Mas se nós formos olhar o salmista, principalmente Davi, ele louva o Senhor em várias fases da vida dele, na boa e na ruim. E é exatamente esse o ponto do dia de hoje. A palavra-chave do dia de hoje é louvarmos ao Senhor em todas as circunstâncias de nossa vida, engrandecendo o nome dele, fazendo ele o Senhor da nossa história. Porque só aí Deus vai poder realmente agir. Somente quando Abraão se posicionou e saiu do meio que ele estava, que Deus começou a agir na vida dele. Por um tempo, ele levou Terá, ele levou a família dele, até chegar a uma cidade, desviando o percurso que Deus o enviou. Deus o enviou à terra de Canaã. Mas ele para ali em Padarã, ele fica aquele tempo ali naquela cidade. Mas Deus disse, não, eu te enviei para Canaã. Talvez você esteja parado aí, travado, porque não está sabendo como se relacionar com o Senhor. Está na hora de você aprender a se relacionar com o seu Deus, com o Deus da criação, com o Deus que tira do pó, com o Deus que arranca do monturo, com o Deus que faz o improvável e impossível, com o Senhor, autor da tua vida. Quem moldou você, quem criou você, quem gerou você, quem te fez carne, quem te tirou do pó, soprou vida em você. Está na hora de lembrar quem é o Senhor. Está na hora de posicionar-se em favor do Senhor. Não lute contra Deus. Não seja você o que vai achar que pode todas as coisas sem Ele que te fortalece. Porque a palavra é clara e objetiva. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. No Deus que me fortalece. O Deus da criação. Não é você pode todas as coisas sozinho. Talvez hoje você chegou aqui querendo uma palavra de conforto,
mas busca em pessoas, busca em um vídeo, busca em uma mensagem, busca em uma oração. Mas sabe quem está por trás de mim? Quem está por trás desse vídeo? Quem está por trás de todos aqueles que você busca aqui em uma oração? O Senhor. Porque se não é Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Se não é Ele na vida daquele que fala em nome dEle, não estaria ali. Não estaria posicionado. Era para eu estar na lama, caída, humilhada. Mas quando eu entendi quem é o Senhor, eu descobri a verdadeira razão da vida. Quando eu fiz esse devocional, eu escrevi algo, e isso mexe realmente no meu coração. Vou fazer a leitura de apenas um trechinho, porque esse é um momento meu com o Senhor, é íntimo, é pessoal. Então, mas eu vou compartilhar para que você entenda o que a mensagem quer nos dizer. Eu não entendia o que era louvar ao Senhor. Por muito tempo vivi como uma pessoa que se dizia ter fé, mas de fato nunca experimentado a presença de Deus. Hoje posso dizer, louvai ao Senhor que é grande e poderoso. Quando dei a Ele a oportunidade de me apresentar ao teu reino, tenho vivido dias de muitas experiências extraordinárias que me fazem afirmar, é a mão de Deus. E se um dia eu vivi longe, hoje afirmo, não dá para viver sem Deus. Ele me tirou do monturo e tem me erguido entre os homens. Esse é o momento meu com o Senhor, meu devocional. E é o meu testemunho. Eu sei de onde Ele me tirou e o que Ele pode fazer. E se eu venho aqui gravar esse devocional diário, não é porque eu quero ganhar algo com isso. É porque eu quero que você, aí atrás dessa tela, pare de procurar em pessoas, em orações dos outros, o que você pode encontrar no Senhor. Então não vou te assistir mais, missionário, não tem problema. Se essa mensagem chegou no objetivo, eu fico feliz, que é você se posicionar em buscar o Senhor. Nós precisamos ser igreja, sim, mas ser igreja não é estar por trás de uma tela sentado dentro de casa. É viver a igreja, é viver a comunhão, é se levantar e ir aonde tem uma comunidade reunida no nome do Senhor. É buscar de fato servir ao Senhor. Eu quero que você deixe de ser o robô e seja a pessoa que Deus te fez. Seja a pessoa que Deus te criou para ser. Eu quero que você hoje se levante com fé e faça 2026 diferente na sua vida. Deus é maravilhoso e Ele faz coisas extraordinárias. Isso aqui é o meu testemunho de fé. Todas as vezes em que eu me lembro o que o Senhor tem feito por mim, eu tenho que louvar e vim aqui falar disso. Eu tenho que vir aqui falar para o mundo e testificar a glória do Senhor. Amém? Então essa é a intenção. Não deixar você robótico e dependente de um vídeo gravado. Não. Eu quero que você seja dependente do Senhor. Amém? Para de idolatria com homens. Para de idolatrar fulano e ciclano. Não vou falar nomes aqui porque é feio. Mas para de querer ficar buscando em pessoas o que só o Senhor pode te dar. Aqui nós estamos sendo servos dele. Você viu o que a palavra inicia falando? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o seu pôr. Ei, louvai ao Senhor, somos servos. Amém? Eu não tenho nada para entregar a você. Tudo vem do Senhor, da fonte que eu me alimento, da fonte da qual eu me sustento. Eu entrego ela aqui, um pouquinho dela. Amém? Então que hoje você se posicione. 3 lições aí para você aplicar no seu dia. Lembra que a gente anota? 3 lições. Quem sou eu sem Jesus? Quem você é sem Ele? Quem você é? Preciso descobrir quem você é e se essa pessoa presta.
Porque eu tenho certeza que não. Amém? Sem Jesus não somos nada, nada. Segundo, seja grato ao Senhor por tudo. Louvai a Ele por tudo. Nas circunstâncias boas e nas ruins. Louvai ao Senhor. Ponto 2. Ponto 3, perdão. Nunca se esqueça de quem é Deus. Nunca se esqueça disso. Deus não está em imagens. Deus não está em templos de parede feitas à mão de homens. Deus está em templos que Ele ergueu, que Ele criou, que Ele deu vida. Somos nós. Se você permitir, Ele faz morada em você. Amém? Nunca se esqueça de quem Ele é. Para que você viva bem na terra, é preciso conhecer o seu Criador. Seja curioso. Seja curioso. Se eu fui criado e todas as coisas criadas têm um manual para ela, por que não ler o meu próprio manual? E o seu manual é a Bíblia. Aqui Deus ensina como viver. Então que você fique com essa mensagem hoje de encorajamento, uma mensagem de despertar, uma mensagem de alerta sobre o seu posicionamento com o Senhor. Cuidado em quem você está entregando a sua força e louvando. Amém? Então fique com Deus, fique com a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor tome a sua casa, a sua família, que Ele encontre morada no seu coração, que Ele encontre morada em você e faça de você uma nova criatura todos os dias. Amém? Então fique com Deus e não se esqueça de curtir, de compartilhar, de fazer a sua parte também. Seja você o abençoador, seja você aquele que vai fazer a vontade de Deus. Amém? Então, tchau, tchau. Eu te espero aqui amanhã. Não se esqueça que temos esse encontro marcado. Fique com Deus.